abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor tarde, abençoados, ou melhor noite, ou se está assistindo pela manhã, melhor manhã. Eu quero ler com os senhores um texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu quero ler no versículo de número 16. E Paulo disse assim aos Coríntios: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Então Paulo, na parte B do versículo, diz o seguinte: se antes conhecemos a Cristo segundo a carne. Cristo segundo a carne era conhecido como Jesus de Nazaré, e ele não se intitulava assim. Ele se intitulava como o Filho do Homem. Paulo está dizendo, se nós conhecermos a Cristo segundo a carne, como Filho do Homem, como Jesus de Nazaré, Paulo está dizendo aos Coríntios, nós que já passamos a transição, não conhecemos ele como Filho do Homem. Nós não conhecemos ele mais como Jesus de Nazaré. Ora, se eu não conheço, se eu não o vejo mais como Filho do Homem, como é que eu o vejo então agora no pacto da graça de Deus? Como o Cristo ressuscitado. Na sua segunda epístola, aqui mesmo, no capítulo 3, no versículo 17, o apóstolo Paulo disse: o Senhor é o Espírito, o Senhor não é o Filho do Homem. Foi. O Senhor não é Jesus de Nazaré, ele foi. Embora esta manifestação foi proveitosa até a cruz, agora no pacto da graça de Deus, eu não o conheço desta forma. Conhecer Jesus de Nazaré é voltar a ver a carne, a manifestação física. Então, abençoado, uma pessoa que diz que prega o Evangelho da Graça não pode estar esperando o Filho do Homem voltar, porque nós não o conhecemos desta forma. Como que eu vou esperar o Filho do Homem voltar, se eu não o conheço desta forma? Eu o conheço como o ressuscitado. E o ressuscitado, pregou Paulo a Timóteo, ele anda na luz inacessível, o qual homem nenhum é capaz de ver ou viu. Então, se eu estou esperando Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, voltar, eu estou o reconhecendo como nos dias de sua carne. Então eu não posso dizer que eu vivo a graça plena, porque a graça plena entende que o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, era uma manifestação para o povo de Israel. Aliás, domingo próximo, nós vamos falar sobre este tema: vir sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens não quer dizer que ele tem um corpo físico, senão nós estamos o reconhecendo segundo a carne. Mas vir sobre as nuvens significava uma linguagem para os judeus que queria dizer vir em juízo. Quando é que se deu esta vinda nas nuvens? Quando é que se deu esse juízo?
quando o templo em Jerusalém veio abaixo. Quando Deus quis julgar a geração de Noé, Deus trouxe o dilúvio e julgou aquela geração que havia se corrompido. Quando Deus quis julgar aquela geração, como ele disse em Mateus 24:30, ele veio em juízo. O que se deu esse juízo? A queda do templo lá em Jerusalém. Por isso é que se fala, Jesus veio no ano 70. Porque no ano 70 se deu a queda do templo. Esta queda do templo significava o juízo sobre o povo de Israel. Então, eu só posso dizer que eu vivo a graça plena se eu acredito que esse juízo se deu para os judeus. Por quê? Porque se ele vier ainda, então não existe graça absoluta, porque a sua vinda veio para estabelecer novos céus e novas terras, que significava uma nova aliança. Porque enquanto o templo estava de pé, os pactos estavam se cruzando. Porque a lei espiritual foi abolida na cruz, mas a lei física continuava em vigor. Os hebreus iam no templo, os sacerdotes ainda ofereciam sacrifício, Paulo entrou no templo. Enquanto o templo estava de pé, os pactos se cruzavam. Quem é que teve a missão de tirar esse pacto do cruzamento? Paulo, anunciando que ele viria. Foi o que Paulo pregou lá em Tessalonicenses, quando disse que o filho da perdição entraria no templo. Lembra? Enquanto Paulo estava vivo, e ele só morreu no ano 67 para 68, decapitado por Nero, o templo ainda estava de pé. Como eu disse ainda há pouco, o próprio Paulo entrou no templo, fez voto, rapou a cabeça, induzido por Tiago. Então, para uma pessoa falar assim, eu prego a graça pura, ela não pode dizer que está esperando o Filho do Homem vir sobre as nuvens, porque o Filho do Homem era Jesus de Nazaré, e nós servimos ao ressuscitado. Agora vamos ao contexto desta palavra. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo de número 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por eles que morreu e ressuscitou. Eu não vivo para o Filho do Homem. Eu não vivo na expectativa do Filho do Homem voltar. Eu vivo na certeza e na convicção que eu nasci pós anos 70, onde todas as coisas de fato foram consumadas, o juízo veio sobre Israel e a igreja de Cristo em graça está reinando em vida e em perfeita vitória. E isto se dá no âmbito espiritual. Então, você só pode dizer, eu vivo a graça, se você entende que a queda do templo foi o juízo estabelecido contra o povo de Israel. Os escolhidos daquele tempo foram arrebatados, Cristo reivindicou os espíritos que dormiam, tiveram seus corpos glorificados, e agora eu aguardo a conclusão dos meus dias, da minha missão como embaixador, você como embaixador, e quando completares os teus dias, Cristo te arrebatará, tomará você para Ele. Arrebatar é ser tomado com força, ser levado. Cristo irá tomar você para Ele. Se você diz, eu vivo em graça, e você espera o Filho do Homem, você está vendo a Cristo segundo a carne. Mas nós não vemos a Cristo segundo a carne. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Se você espera ele vir nas nuvens, você o está conhecendo segundo o Filho do Homem. O Filho do Homem era conhecido em Jerusalém como Jesus de Nazaré. Nós não andamos pelo que vemos, andamos por vista. Bom, domingo estamos preparando esta mensagem que é de suma importância para a igreja do Novo Pacto.
Porque o sistema religioso está prendendo as pessoas, dizendo: Jesus vai voltar. Olha o óleo da Virgem Prudente. Comprem o óleo, porque senão você vai ficar. E isto se tornou uma ameaça. As pessoas estão dentro do calabouço com medo da vinda de Jesus. Mas a vinda de Jesus foi para julgar o povo de Israel, como profetizou Daniel, como disse Lucas capítulo 21, e como o próprio Jesus disse. Atestado por Paulo, que disse que ia se encontrar ele e os que estavam vivos naquela época, no ano 52, quando escreveu aos Tessalonicenses. Paulo estava esperando esta manifestação. E Pedro, Tiago e todos os apóstolos. Nós já passamos do juízo. Estamos agora reinando em vida e em perfeita vitória. Aguardo vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um tema maravilhoso para edificar a sua vida. E domingo nós iremos falar sobre este assunto. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Vamos partir de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Um estudo maravilhoso. Isto sim te traz paz e segurança, sabendo que você já está reinando em vida e vive em perfeita vitória. Assim é. Meu abraço, meu carinho, meu respeito, graça e paz.